Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a nossa preparação de imigração para Portugal. Gente, o primeiro passo que a gente tomou aí foi pesquisar sobre o país, tá? Sobre o salário que é pago aqui em Portugal, como realmente são a questão de moradia, se era difícil, como arrendar um imóvel aqui, né, que seria no caso alugar, quanto a gente poderia, né, a nossa condição financeira de pagar o aluguel, até quanto o valor mensal do aluguel. Então tudo isso a gente, estando no nosso país de origem, que é o Brasil, a gente ficou por 2 anos analisando tudo isso, tá? Isso é muito importante. Eu acho que você pesquisar o país, né, ver realmente quais são os trabalhos que tem no país, porque às vezes você vai chegar no país e a sua área que você atua no seu país de origem, talvez você não vai conseguir exercer ela no país que você vai emigrar. Foi o nosso caso, tá? Então, o que a gente fez? A gente pesquisou sobre o país, a gente sabe que Portugal é um dos países que paga um salário baixo, tá? Então, a gente já daí começou a preparação financeira de pelo menos 4 meses, 5 meses, ao chegar no país, a gente não passar apuros, tá? Então, a gente vendeu o nosso carro no Brasil já estava quitado, então a gente fez, assim, um dinheiro com a venda do nosso carro. Algo que a gente poderia vender também para gerar dinheiro, a gente vendeu, como os móveis, né? Utensílios de cozinha, tudo que a gente pôde vender, tá? A gente vendeu para acumular dinheiro para se manter aqui em Portugal nos primeiros meses que a gente estivesse aqui, tá? Para não passar aí apuros, ainda mais indo com criança. Então, por 2 anos a gente foi aí acumulando dinheiro para que a gente se desse bem aqui no país no início, tá? Outra coisa também que a gente analisou foi o que o Joel poderia fazer no país na área profissional, que ganhasse um pouquinho mais. Então aqui a gente viu que a construção civil era aquilo que pagava um pouquinho a mais. Então, chegando aqui, foi a área que ele começou a trabalhar. Já tem um ano que estamos em Portugal e ele ainda continua nessa área de construção civil aqui em Portugal, trabalhando numa empresa, tá? É legal também a gente aprender várias profissões no Brasil, ou no país de origem, no caso a gente é o Brasil, para quando você chegar num país diferente, você ter opção, muitas das vezes, de se não der certo em uma, você vai para outra, né? No caso do Joel, no Brasil, ele aprendeu um pouco sobre construção civil, sobre eletricista, empilhadeirista. Então, tudo aquilo que ele conseguiu aprender no Brasil, ele aprendeu, para quando chegasse aqui não ficasse tão difícil da gente ter aí uma estabilidade no país para não precisar voltar para o Brasil. Então, acho bem legal também a área do Joel no Brasil. Ele trabalhava em RH numa empresa, então é totalmente oposto da que ele faz hoje aqui em Portugal. Então, acho que é uma boa opção também, né? São essas profissões aqui em Portugal que eu vejo que você pode até ganhar um pouquinho mais. Portugal hoje tem um salário baixo, mas se você conseguir atuar em uma dessas áreas onde pagam mais, que é a construção civil, ou de repente você entra numa fábrica onde você pode também fazer hora extra, trabalhar aos sábados, né, que é contado como a hora extra, que no caso é o que o Joel faz. Então fica mais fácil de você se manter aí no país, tá? Outra coisa também a gente colocou no lápis aí, que se eu não fosse trabalhar no início, por conta do Davi, a gente teria que trazer um dinheiro, um pouquinho mais de dinheiro, né? No caso, porque você imagina, só um arrendamento aqui hoje no T2, hoje a gente está pagando aí aproximadamente 500 euros, então o salário é 760 euros. Aí a gente já ficou nessa, né? E se eu não conseguisse vaga pro Davi,
para a idade dele, que na época que a gente chegou era bem complicado. Eu teria que ficar em casa, não tinha como trabalhar. Então, com o filho, para a gente ver aí que é muito mais complicado, foi aonde a gente também começou a acumular mais dinheiro para esse sentido. Então, a gente pensou em todos os sentidos, todas as dificuldades que talvez a gente poderia enfrentar aqui no país, e uma delas talvez seria eu não trabalhar, para ajudar a manter a casa, tá? Então, isso também é muito importante. Outra coisa que a gente analisou uma base mais ou menos. A gente também teria que comprar um carro dependendo de onde fosse morar aqui em Portugal. A gente mora no sul, a gente mora um pouquinho afastado do centro. Então a gente imaginou, a gente teria que ter um carro, né? Para ir pro trabalho, para resolver a vida. Então a gente também acumulou um dinheirinho para comprar um carro, né? Que seria necessário ter. Então a gente também conseguiu comprar um carro. E tudo isso a gente foi colocando no lápis, foi somando tudo certinho para quando a gente chegasse no país, a gente não passar tanta dificuldade nessa área também. Pensamos também que a gente chegou aqui no verão, mas que a gente também ia enfrentar o inverno, né? E a gente não tinha nada de roupa preparada para estar enfrentando o inverno aqui em Portugal, que é totalmente oposto do Brasil. Aqui a gente chegou a -2. Então eu somei também, não, a gente vai ter que comprar roupas, né, pra gente, 2 adultos e uma criança. Então seria mais um gasto que a gente ia ter no país para enfrentar o inverno que a gente nunca viveu, né, nunca enfrentou. Então a gente também acumulou mais um pouco de dinheiro nesse sentido, tá? Então o clima aqui de Portugal é um clima gostoso. A gente está hoje no verão, tá? E já estamos aí, acho que esse final de semana promete 43 graus, então é bem diferente. Também a gente pesquisou sobre o clima, sobre a nossa adaptação, se a gente ia se adaptar ao clima, ou inverno, ou calor. Graças a Deus conseguimos aí se adaptar ao clima também de Portugal. Então, gente, são preparações assim que são fundamental, pelo menos para mim. Foi bem legal a gente ter essa preparação, né? Tanto no emocional também, que a nossa vida mudou totalmente, bem diferente em todos os sentidos do nosso país, que a gente de origem Brasil, então é muita coisa diferente. Cada dia você vai aprendendo aos poucos, tá? Estudar também sobre um pouquinho da língua de Portugal, que não é tão assim fácil como muitas pessoas dizem, tem muitas coisas diferentes aqui, que a gente também tem que ter uma preparação aí também para entender a língua aqui de Portugal. Não é tão fácil assim. E por 2 anos a gente se preparou. A gente se preparou no financeiro, pensou em todas as possibilidades, questão de alguém ficar doente, ter um dinheiro reservado, né? E a gente foi assim, cada dia aprendendo, para que a gente não precisasse voltar, né, para o nosso país. Afinal, a gente se preparou por 2 anos, a gente abriu mão de muitas coisas da gente, a gente vendeu muitas coisas que a gente, tipo, conquistou uma vida, né, numa vida, né, um país onde você nasceu, você formou uma família. Então muitas das vezes você vai desfazer de muitas coisas que tem você tem muito apego, né? Então cada coisa que eu vendia, um talher, um copo, um prato para ali fazer dinheiro, eu pensava, eu tenho que fazer valer a pena. Então a gente acumulou dinheiro tanto que a gente pôde. Chegando no país, a gente não foi conhecer de cara alguns lugares aí turísticos. O nosso projeto sempre foi estabilidade no país, tá? Então a gente foi vivendo cada dia, e hoje, com um ano em Portugal, a gente já pode falar, não, vamos sair, vamos passear, porque a gente esperou primeiro a estabilidade. Então a gente foi aos poucos aí tentando se achar dentro do país, e hoje a gente já consegue, né, resolver a nossa vida aqui, estamos bem aqui. E essa foi a nossa preparação do Brasil para Portugal. Acumular muito dinheiro, pensar em tudo que poderia acontecer, alguém ficar doente,
Eu não consegui vaga na escola pro meu filho, ter que chegar no país, não existir a nossa área já de cara, como não aconteceu há um ano que a gente já está no país. Saber que o salário é baixo, como se manter, não gastar dinheiro à toa, não se iludir com o poder de compra, né? E, enfim, gente, são muitas coisas, né, que a gente enfrenta quando a gente sai do nosso país. É um clima diferente, é a alimentação que é diferente, a escola é diferente, o trabalho é diferente. Sabe, gente, é fechar os olhos para muitas coisas no começo, mas depois, com certeza, a gente vai conseguindo colher tudo aquilo que a gente plantou de bom, né? E hoje eu posso dizer que a gente está plantando, a gente está colhendo o que a gente plantou de legal. Logo no início que a gente chegou aqui em Portugal, a gente já pode sair. Hoje a gente já pode sentir um pouquinho do poder de compra, que é bem legal, muito mais fácil você poder ter uma roupa, poder ter um tênis, poder sair almoçar fora, poder ir até uma praia, poder ir até um shopping. Então, é bem interessante isso, a gente se preparar. Então, se preparando muito, muito mesmo financeiramente, para que a gente tivesse sucesso na nossa imigração, tá? E foi isso que a gente fez. Nos preparamos por 2 anos, acumulamos bastante dinheiro mesmo, estudamos sobre o país, em todos os aspectos possíveis que a gente pôde estudar, pra gente não se dar mal aqui, né? E depois sair falando que o país não. Ai, o país é isso, o país é aquilo, quando na verdade eu acho super legal a gente pesquisar tudo antes. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Tchau!